Boa noite. Aqui é o Danilo Reis, pesquisador do Piquete, explorador do Estanhado. E hoje a gente vai fazer uma ao vivo, né? Para falar sobre alguns aspectos da história recente, não muito recente, na verdade, de União, que é sobre os ciclos de seca, né? Que nos castigaram em inúmeras oportunidades. E vamos tratar da seca dos 2 né, tida como a maior seca, uma das maiores que o Nordeste já enfrentou. Foi bastante castigado, valeu, Tiagão? Foi bastante castigado e ela durou os anos de maiores, os anos mais críticos, né? Foi de 77, 78, 79, por isso acostumam chamar seca dos 2 ou seca dos 3. Nessa época, a União já era um município, um dos mais importantes da província, né? Tinha uma população mais ou menos aí em torno de 7 a 8 mil habitantes. O Piauí, apesar de integrar o polígono das secas, ele não sofreu tanto quanto, por exemplo, o Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, por conta das condições climáticas, né? Nós temos um clima mais ameno, né? Então, o Ceará, por exemplo, que teve cerca de 1/3 de sua população dizimada pela seca e seus efeitos multiplicadores, grande parte desse pessoal, eles rumaram para cá. Alguns procurando aí chegar no Pará ou no Maranhão, né? E outros acabavam parando, né? A maioria acabava ficando no Piauí, né? Se estabelecendo aqui. A seca de 77, ela já era esperada, né? Ou seja, a década de 70 foi uma década de estiagem, mas o final da década é que as coisas pioraram. Pensando nisso, por exemplo, o governo da província ele criou alguns núcleos de imigrantes, né? Chamado núcleos de imigrantes, ou seja, locais preparados para receber esse contingente de flagelados que vinham, né, para o Piauí, às vezes de passagem ou às vezes para ficar. E no município de União foi instalado né, o núcleo de imigrantes do Santo Antônio, que hoje fica compreende a região de Davi Caldas. Essas terras pertenciam a João do Rego Monteiro, ao Barão de Gurgueia, né, que lá em 1874 para 75 doou cerca de 13 mil hectares de suas terras na região para o Império, para criar esse núcleo de imigrantes. Tanto que pouco tempo depois o João do Rego Monteiro ganhou o título de barão, nada mais por conta desses presentes, digamos assim, que ele deu ao Império, né? Então, o núcleo de imigrantes do Santo Antônio, que ficava na Gamileira, hoje Davi Caldas, recebeu muitos e muitos cearenses. Esses cearenses eles chegavam em condições decrépitas, né? de famintos, nus, né? E aqui permaneciam. União, por exemplo, no ano de 1878, só no início do ano, recebeu um contingente de cerca de 800 cearenses. 800 cabeça chata, né? Como o pessoal falava. E ficaram por aqui, né? Os que tinham condições físicas para trabalhar eram empregados em alguns serviços lá no núcleo de imigrantes a troco de uma diária, né? Os que não podiam, né? As crianças, os idosos, né? Aquelas pessoas que não tinham condição de trabalhar, eles recebiam ajuda do governo, que montou as chamadas comissões de socorros públicos, que nada mais era um grupo, né, de autoridades, as principais autoridades dos municípios, que através dessa comissão recebiam algum amparo do Império, através da província, para distribuir a esses flagelados. Em União existiu 2 comissões, uma comissão instalada pelo Bispado de São Luís, né, pela a Diocese de São Luís, na qual na época nós pertencíamos, que era a Comissão Central Eclesiástica de Socorro, e a Comissão de Socorros Públicos da província. Então muito dinheiro veio
em socorro desses flagelados. Só que às vezes, ou na maioria das vezes, esse dinheiro não chegava, como ainda acontece, né? Não chega no destino, certo? Muitos deles eram desviados, né? Por exemplo, de medicamentos que mandavam para a Vila de União, eles mandavam óleo de rícino, né? Purgantes, vomitórios. Para quê? Para os flagelados, que além de sofrer com a seca, sofriam de febres perniciosas, como malária, varíola, né? Essa seca, ela foi muito violenta muito por conta de um surto de varíola, né? Ou seja, pegou ali uma pessoa já com uma baixa imunidade, né? Já faminta, com fome, né? E a varíola matou muita gente, né? Por conta da seca também. Então, em União se concentrou muita gente, né? O núcleo de imigrantes do Santo Antônio basicamente saturou. Muitos desses flagelados chegaram até o centro urbano, né? Na própria Vila de União, o que, por exemplo, provocou a inflação nos preços dos alimentos, que já eram escassos por conta da baixa produção agrícola, por conta da estiagem, e transformou basicamente União num caos, né? Muitos pedintes, muitos saques a comerciantes. A gente tinha um comerciante chamado Mariano Fortes Castelo Branco, né, que tinha comércio em Livramento e União, que ele teve sua loja, seu comércio invadido, segundo ele, pelos famigerados cearenses, né, que lá chegavam. O remédio que normalmente era enviado nesse tipo de situação era o quinino, né, para a varíola. Só que o governo da província estava enviando vomitórios, como já foi falado. O que esse remédio ia fazer algum efeito? Né? Para quem já não tinha nada no estômago, né? Para tomar um vomitório, um purgante, aí acabava de matar literalmente. Por conta disso, por exemplo, o cemitério de União, inaugurado basicamente em 1870, saturou. Não tinha mais valas para sepultar ninguém. A partir de então, os corpos passaram a apodrecer em via pública. Há relatos, inclusive na imprensa da época, de situações que a gente vê só em filme, né? Quando a gente vai estudar a peste negra, né? Que os cônjuges, os parentes abandonavam os corpos dos seus entes com medo de contrair a peste. Inclusive a varíola, o surto de varíola nesse período, ele foi denominado de a peste, né? A peste da varíola. Em União, por exemplo, a Câmara Municipal, ela se viu numa situação desesperadora, que ela pediu auxílio à província para que mandasse recursos a fim de construir um cemitério provisório, porque o que tinha já tinha acabado os locais, né? Não tinha mais vala. E a província, do mesmo jeito, sem dinheiro, pediu basicamente para a Câmara pedir aos unionenses que de alguma maneira pudesse ajudar, né? Não tinha dinheiro também. Para você ter uma ideia, o próprio João do Rego Monteiro, que era a pessoa mais rica aqui dessa região, do norte da província, que morava lá na Gamileira, que administrava o núcleo de imigrantes, ele botou à venda todos os imóveis que ele tinha na cidade, diga-se vila. Ele tinha cerca de 12 imóveis dentro de União, ele botou à venda, inclusive o seu maior bem, que era o sítio Gamileira, né? Uma fazenda com mais de 10 quilômetros quadrados de propriedade. Ele botou à venda nos jornais para ir embora, com medo da morte. Para você ver, o homem mais rico do município, né? A pessoa, talvez o que mais amou aquela terra, tanto que doou terras para a constituição da vila, queria ir embora por conta disso. Então foi uma situação muito complicada. Muitos desses cearenses, né, quando deu aí, por exemplo, 1880, que o inverno ele começou a voltar à sua normalidade, muitos desses cearenses eles voltaram para suas terras, mas outros permaneceram no município, lá no núcleo Santo Antônio, né, que hoje é das Caldas. Então, o unionense em si, grande parte dos unionenses, ele tem uma raiz cearense, né, que chegou ao município durante esses ciclos de seca. Grande parte dele lá em 77. A própria polícia,
né, a força pública de União, sem ter um amparo das autoridades, dos seus superiores, passaram a roubar, né, a matar animais, a praticar matalotagens, né, para se sustentar. Né, o juiz, na época, Samuel Felipe de Souza Uchoa, né, o juiz da comarca, ele era cearense, né, e ele recebia muitas queixas, né, de pequenos proprietários, pequenos criadores, de estar tendo suas criações desaparecendo por conta da matalotagem, ou seja, do furto de animais. O Samuel Felipe, inclusive, é uma pessoa muito importante nesse período. Ele era cearense e ele se compadeceu de seus conterrâneos. Tanto é que na casa dele, ele morava no lado da igreja matriz, as pessoas chegavam às 5 da manhã, né, para ser atendidos, né? Às vezes ele dava um café, né, um alimento, né, um remédio. Ele foi muito importante nesse período. O Tiagão tá falando aqui, meu tronco mais velho é um imigrante cearense que veio nesse período que você fala. Com certeza, Tiago. Muita gente chegou aqui nesse período. Nós tivemos a seca de 77, como inclusive você destacou, né, e o Ataliba, o vaqueiro, que é ambientado nesse período. 10 anos depois nós tivemos a seca de 88, né, ou seja, a monarquia foi caindo, né, ali nesse momento de queda de monarquia e início de república, vem uma seca, 88, 89, em que muita gente vem de novo para o Piauí. Nós temos um caso de um casal, né, um casal de namorados, né, que um desses ciclos de seca, fugindo da fome e também da tirania dos pais, morreram no município de União por conta da não aceitação da união dos dois por parte de familiares, de seus familiares. Inclusive, o local em que eles foram sepultados é chamado de Cemitério dos Noivos, né, porque eles vinham lá do Ceará, ali da região de Tianguá, acompanhando esse fluxo migratório do Ceará para cá, né, para o Piauí, e já chegando próximo ao Rio Parnaíba, né, lá hoje na municipalidade de União, eles foram alcançados por seus pais, né, na verdade o pai e o irmão da mulher, né, da noiva, o alcançaram, né, e foram mortos ali, né. Inclusive as pessoas costumam acender velas, né, e tudo para esse pessoal. O Sávio perguntando, Sávio, o local dos noivos, ele fica nas margens do riacho do Exu, do Inchu, né? O pessoal chama Inchu, ali na região do Morro dos Pires. Se for esse que você está falando, certamente no riacho chamado Riacho dos Noivos, né? Eu conheço lá só como Cemitério dos Noivos, né? Uma localidade local. Então, são testemunhas dessa passagem, né? Dessa seca de 77 que maculou aqui, né, o Piauí, sobretudo essa região centro-norte, né? Teresina, União, né? Que era a vila e até então castigou e muito. Apenas com União passou a vincular parte. Pois é. Infelizmente, né, Tiago? Porque talvez isso se deu até por conta da seca de 32, né? Que também foi muito violenta. E é interessante a questão, porque no mesmo local, lá onde é o sítio, que era o núcleo de imigrantes do Santo Antônio, que hoje é Davi Caldas, o povoado Davi Caldas, na seca de 89, esse núcleo foi transformado em núcleo da colônia da Gamileira, né? A cada ciclo de seca que chegava, o governo da província, ou às vezes o próprio governo federal, ele fazia uma adaptação lá no centro. Em 1915, em 12 para 13, foi criado, se não me engano, a colônia agrícola, já com a denominação de Davi Caldas. Em 1932, a colônia passa a ser um centro agrícola, né? Inclusive, em 33, há a visita aqui, lá na Davi Caldas, do ministro Juarez Távora,
né? E por muito pouco Getúlio não esteve lá, porque ele veio em visita oficial a Teresina, em 1933, e não foi até Davo Caldas por conta das condições da estrada. Apenas o Juarez Távora foi, inclusive fez um elogio. E em 54, mesmo Getúlio também tentou fazer uma recolonização na região, né, para atender mais flagelados, mais colonos, agora eles se denominavam de colonos, né, essas pessoas que vinham do Maranhão, ou, aliás, Maranhão não, do Ceará, do Rio Grande do Norte, né, de Pernambuco para cá. Né? Então, o município de União, ele tem um histórico nessa questão de seca, né, de sobreviver à seca. Né? Então, vivenciamos a seca dos 27, vivenciamos a de 88, vivenciamos a de 15, né, que inclusive deu origem a um clássico da nossa literatura, de U15. Vivenciamos a de 32, né, que foram as mais castigadas, né, as que mais castigaram, melhor dizendo. Né? Então, a gente vai ficar por aqui, né, apenas dar uma pequena informação, né, passar algumas informações sobre esses períodos e posteriormente a gente vai voltar e falar de outros temas. Né? O próximo tema que a gente vai debater aqui é sobre a escravidão e união. Né? Tema também que é pouco explorado, mas que é muito rico de detalhes. Né? Então, obrigado aí o Sávio, historiador, zão pesado de União, o meu amigo Pedro Thiago, mestre em História, que está escrevendo o prefácio do nosso livro, né, Tiagão? E outras pessoas aí que vão acompanhar o vídeo. Então, um abraço e obrigado aí pela sintonia, né? Agora deu certo. Aí, agora vamos esperar então... Vou esperar um pouquinho, porque acho que estão sendo notificadas as pessoas. Ah, beleza. Vamos iniciar, né? Acho que... O pessoal vai entrando aí. Comecei, meu amigo. Palavra para você. Bom, então... me ajeitar aqui. Bom, então a nossa live de hoje, nós vamos falar um pouco sobre história, Nordeste e seca. Né? O Danilo que tem um grupo de história chamado Piquete Explorador do Estanhado. Estanhado era a antiga nomenclatura da hoje cidade de União, né? No período imperial, o Estanhado, né, era o que é hoje a União. Então nós vamos falar um pouco da seca e do Nordeste, que está presente muito na nossa literatura, na nossa música e na nossa própria história. E Danilo, fala um pouquinho aí sobre a seca de 77. Tu estava comentando ontem, porque aí nós vamos introduzir o conteúdo falando um pouco sobre a nossa aldeia, né? Quem canta a sua aldeia é universal, como diz Tolstói. Então, fala um pouquinho aí da seca de 77 que ocorreu aqui no Piauí, na cidade de União. Como é que foi? Pronto. Boa noite, meu nome como o professor Thiago já falou, meu nome é Danilo, né? Nós integramos um grupo de pesquisa no município de União e nós pesquisamos diversos aspectos da história, né? Entre elas, os inúmeros ciclos de seca, né? E como o professor Thiago destacou, nós vamos começar falando da grande seca, a seca dos 27 ou a seca dos 37. De fato, a seca de 77, né? Lá em 1877, de 77 a 79, o Nordeste vivenciou a seca mais perversa, a mais intensa de sua história, né, como se acredita. E por que esse nome de 27? Porque ela teve
Em 77, o período mais crítico, 77, 78, 79. É válido lembrar que a década de 70 em si, ela foi de estiagem, né? Mas o final do decênio é que a seca veio com força, né? Como diz o caboclo do interior. Em 1875, como diz aquela história, e além da queda do coice, surgiu nessa região um surto epidêmico de varíola, que tomou carona com a seca. Então, o Ceará, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, esses estados com condições climáticas mais secas, elas correram para cá. Como o professor Tiago sabe, nesse período houve uma grande migração de cearenses, de paraibanos para a Amazônia, né? Ou para o Maranhão, para o Pará, ou seja, para regiões mais amenas. E muitos deles acabavam ficando por aqui. E apesar do Piauí compreender o polígono das secas, mas nós temos uma condição climática muito mais favorável. Então, muita gente chegou aqui, né? Teresina, por exemplo, se viu abarrotada de flagelados vindos, sobretudo aqui do estado do Ceará. Então, a União foi fundada em 1853, né? Foi emancipada, já nasceu como um município importante. E tanto Teresina como União receberam grande parte desse contingente de flagelados famintos que vinham do Ceará. Diante da situação, tanto o governo da província quanto a própria igreja, através da diocese, elas criaram mecanismos para tentar combater a seca, ou pelo menos amenizar, né? Por exemplo, nós tivemos o governo da província do Piauí, na época, ele criou 8 núcleos de migrantes, chamados núcleos migrantes, que nada mais eram propriedades devidamente preparadas para receber esse pessoal, né? Então, no interior do estado, ali, na época província, foi criado esse núcleo de migrantes. Um deles, lá no município de União, que se chamava o Núcleo Emigrantes do Santo Antônio, em terras do João do Rego Monteiro, mais tarde Barão de Gurgueia. Então, em 1874, o Barão de Gurgueia, que ainda não era barão, ele doou cerca de 13 mil hectares de terras na margem direita do Rio Parnaíba para o governo do Império montar esse aparato, né? Ou seja, era uma seca que já, como a década já foi bem quente, né, bem seca, eles já previam esse pico, né, a palavra tão usada agora, o pico da seca veio aí nesse período. Além do núcleo de imigrantes, a Igreja Católica, né, através da Diocese de São Luís, criou uma comissão central eclesiástica de socorro, uma entidade filantrópica comandada pelos párocos, né, das paróquias, para angariar fundos, recursos para devolver a esses flagelados. Só que muitos desses recursos eles eram desviados. Inclusive, eu estava até debatendo com o professor Thiago que muitos socorros públicos, né, que o Império mandava para esses núcleos de imigrantes, eles não chegavam ao destino, né? Às vezes, um contratante, núcleo de imigrantes, que um administrador, né, um contratante, ele se encarregava de receber esse recurso e gastar com os flagelados. Mas nem sempre esse dinheiro todo era empregado nesses socorros. A metade, por exemplo, era surrupiado, né? Então, isso teve muito. A própria Teresina, né, também sofreu muito com essa chegada de cearenses. Teresina, por exemplo, ela passou por um processo de instabilização social, né, com o aumento do número de roubos, de furtos. Inclusive, a polícia, na época, chamava de hordas ameaçadoras, né, esses cearenses. A mesma coisa em União. Para a gente ter uma ideia, o cemitério de União, né, da Vila da União, ele foi inaugurado em 1870. Quando deu em 1878, ele já não tinha mais sepultura para enterrar ninguém, né? Isso por conta dos efeitos realmente da falta de comida, né, de suprimentos, mas também por conta da varíola. A varíola pegou carona,
Então a varíola matou muito por conta também da seca, né? A pessoa não está se alimentando direito. Então a doença, ela pega muito rápido, né? A gente tem, por exemplo, na imprensa da época, relatos de que os cães já estavam comendo os cadáveres que apodreciam na rua, né? Por conta da peste. Inclusive, essa foi a expressão que eles utilizavam, fazendo um paralelo lá com a peste negra. Quando a gente estuda lá a Idade Média, a peste negra, a gente vê, por exemplo, em muitos filmes, documentários, que os cônjuges, né, os parentes, abandonavam os seus entes com medo de contrair a doença. A mesma coisa ocorreu aqui, no Ceará e no Piauí também. Aqui é válido ressaltar figuras, por exemplo, como o padre Cícero, que lutou muito lá no Ceará por socorros públicos, assim como o padre Biapina, né, um padre também, inclusive que espelhou muito o padre Cícero, né, nessas obras vocacionais. Então, União, Teresina, Barras também, essas cidades aqui próximas aos rios, elas receberam muitos cearenses, né? Passo para você, agora, Thiago. Danilo, agora é interessante, farta a documentação. Tá tendo um equívoco aqui no som, peraí. Então é farta a documentação histórica sobre a seca, a mazela da seca no Nordeste brasileiro. Eu queria pontuar uma questão de que essa nomenclatura geográfica que nós temos hoje, de Nordeste, ela foi uma invenção histórica. No século XIX, não existia o Nordeste como espaço geográfico. Na verdade, o que existia era o norte do Brasil. O norte do Brasil, que hoje corresponde ao norte e o Nordeste. Então, o termo Nordeste, ele só foi inventado em fins do século XIX e início do século XX. Tem um trabalho de um professor de história muito conhecido, que é o Durval Muniz, que fala sobre a invenção do Nordeste, que é uma invenção discursiva e que permeou também as discussões políticas. Veja só, é inequívoco que o Norte é muito diferente do Nordeste. Vamos nos restringir aqui, por exemplo, só a questão geográfica. Ora, o Nordeste do Brasil é a maior região semiárida, povoada do mundo. O norte do Brasil, que hoje nós entendemos como norte do Brasil, ele é uma região cheia de água. Então, a seca é um problema natural que se restringe, sobretudo, ao Nordeste do Brasil, a região semiárida. E essa especificidade da seca nessa região, que é muito mais comum do que outras regiões do Brasil, fez com que nós tivéssemos uma identidade específica, uma identidade que foi depois construída sob o signo de nordestino. O nordestino, o forte, o que enfrenta a seca, o religioso. E isso é muito visível na literatura brasileira. Os clássicos regionalistas, que especificam o nordestino com uma identidade própria específica. Sobretudo na questão de adjetivos masculinos. De o nordestino é forte e que aqui até a mulher é cabra macho sem senhor. Verdade. Né? Então, é uma região, o Nordeste é uma região que não era afeita a mulheres. Se você for ver ao longo da história, a povoação do Piauí, a povoação do interior do Brasil, foi uma povoação que teve a primícia masculina. Com isso, não estou querendo dizer que a mulher ela é inferior, mas a gente não pode negar a diferença biológica entre o homem e a mulher. O homem, sem dúvida alguma, tem muito mais músculos, né? Ele tem muito mais força física do que a mulher.
Então, ao longo da história, essa diferença biológica, ela foi também transmutada para as questões culturais, de que ao homem caberia a aventura, ao homem caberia a dominação e ao homem caberia enfrentar as agruras, as intempéries, tanto sociais quanto geográficas. Então, o Durval Muniz, que escreve esse livro sobre a construção, a invenção do Nordeste e a invenção também da identidade nordestina, ele coloca o seguinte, que a seca, que trouxe dificuldades, logicamente, ela teve que ser enfrentada e teve que ser exaltada a figura do macho, da identidade masculina. Então, a invenção do Nordeste também contou muito com a construção de práticas discursivas e não discursivas sobre identidades calcadas no ser masculino. Então, o Nordeste, o ser nordestino, ele é sobretudo nordestino. Agora, é claro também que a gente não pode esquecer, Danilo, que o nordestino também está associado demais à religiosidade. A religiosidade nordestina, do Padre Cícero, né? A nossa capacidade de ser um resistente, a figura do nordestino, até como Paraíba, de resistente, de trabalhador, isso tudo foi uma construção, logicamente, histórica. Bom, voltando, Danilo, à questão da seca de 77, eu escrevi um artigo junto com o Márcio Douglas, que é um estudante de história, que vai tratar uma obra literária chamada Ataliba, o Vaqueiro, do Francisco Gil Castelo Branco. Que o Francisco Gil Castelo Branco que era fazendeiro, né? Exatamente. Então, o Francisco Gil Castelo Branco, ele escreveu essa obra chamada Ataliba, que é quase desconhecida nacionalmente, e que uma professora, que não me recordo o nome agora, da Universidade Federal do Piauí, remete ao Francisco Gil Castelo Branco, Danilo, como o precursor da literatura regionalista. Porque o Francisco Gil Castelo Branco, a obra Ataliba o Vaqueiro, vai tratar sobre uma seca que aflige esse personagem chamado Ataliba, que atinge os nordestinos, né? Eu vou ler aqui para vocês, para todo mundo da live, uma passagem, Danilo, dessa obra que mostra o caos da seca. Abre aspas. Os moços marchavam à frente e de 2 a 2, substituídos de quando em quando, carregava ao ombro, em uma vara horizontal, as redes dos enfermos, as odres cheias de água, as quais denominam borracha. Em forma de saco, são feitas de saco curtido e hermeticamente cozidos por todos os lados, exceto na parte superior, que é terminada por um pequeno canudo de taquara, para dar passagem ao líquido, fechando uma rolha de sabugo, madeira ou palma de buriti. Nesses aparelhos rústicos, os habitantes desses ermos levavam provisão de água e renovavam-se sempre, percorrendo as grandes distâncias do sertão, como beduínos do deserto. Então, olha só, essa obra, ela retrata a seca de 77, que foi um verdadeiro desastre geológico e humano, que causou perdas humanas bem fortes, perdas animais bem fortes. Só um detalhe, professor. Nessa seca de 77, cerca de 1/3 da população cearense ela sucumbiu. Né? 1/3 da população cearense morreu em virtude da seca e dos seus efeitos multiplicadores. Para você ter uma ideia, que além da varíola, né, que atingiu esse pessoal, outras doenças também surgiram, como, por exemplo, a beriberi, que é uma doença que ela é causada pela falta de vitamina B.
ou seja, carne, ovos, né? Ou seja, não tem, como você está dizendo, as percas no rebanho, na lavoura eram tão grandes que as pessoas morriam praticamente de desnutrição. E a beriberi, ela fez muitas vítimas também nessa região. As pessoas que não tinham condição de comprar alimento, aqui, eu estou falando de União, mas isso vale também para aqui, para Teresina, porque era a condição. O pessoal disputava com o gado a amenda do baçu. Ou seja, pilava ali o coco no pilão, tirava aquele leite, comia com farinha, misturava com farinha e comia. Há também uma semente chamada mucunã, que muita gente conhece ela como olho de boi, que é muito comum aqui no Ceará. Inclusive no Ceará eles fazem muito artesanato com a semente. Aí ela tem um amido, que quando você quebra ele, tem um pozinho, parece mesmo um amido, né? É amido, na verdade. Só que ele é altamente tóxico. O que as pessoas faziam na época? Lavavam esse amido em 9 águas até desintoxicar. Aí fazia uma espécie de beiju, de um cuscuzinho ali e comia. Era o que o povo se virava, para não morrer de fome, né? Porque, como eu já tinha falado, os socorros nem sempre chegavam. Por exemplo, o que o governo do Império mandava... Aliás, o governo do Império ele mandava o recurso para as comissões de socorro que mandavam para os municípios. Mandavam de medicamentos óleo de rícino, vomitórios e purgantes. Ou seja, para um enfermo que não tem nada no estômago, né, o que ele vai expelir? Né, uma pessoa que está com fome, que não tem nada, remédio totalmente adverso à doença. Né? Chegou, por exemplo, no ano de 1880, quando o inverno já começou a se normalizar, essas comissões de socorros, eles passaram a patrocinar passagens de volta para esses cearenses que vinham, que vinham para cá. Então, o governo, através da comissão, pagava passagem. Quem viajava de barco, eles garantiam a passagem nos vapores, né? Quem ia por terra, eles davam uma ajuda de custo, como se fosse. Então, foi uma seca que deixou muitas sequelas. Infelizmente, ela não é tão estudada, né? Não tem muito trabalho, assim, um filme, alguma coisa que retrate a seca dos 27, porque ela é inimaginável, né? Os efeitos negativos dela. Ela botou muita gente para correr. Lá em União, por exemplo, na vila, o Barão de Gurgueia, que administrava o núcleo de imigrantes no Santo Antônio, que hoje é Davi Caldas, aquele povoado Davi Caldas, ele botou todos os seus imóveis à venda para poder sair daqui, do Piauí, para ir para o Maranhão ou para longe do cheiro de morte, como ele dizia, né? Com medo da peste. Muitas autoridades, como juízes, promotores lá na Vila de União, pediram exoneração, com medo, né? Claro. A gente destaca a figura de um juiz chamado Samuel Felipe. Ele era cearense e ele ajudou muito, né? Ele recebia as pessoas na casa dele, alimentava, né? Medicava, dava algum auxílio, porque ele se compadeceu ali dos seus conterrâneos, né? Então, são figuras que se destacaram. Em Teresina, você com certeza tem até mais informações, que a mão de obra desses flagelados foi utilizada, por exemplo, ali na construção da igreja de São Benedito, né? Exatamente. E Danilo, até quanto você já citou isso, a questão dos entes públicos, né, criarem políticas públicas no período imperial, essas comissões de socorros públicos, para poder, de alguma forma, né, amenizar os prejuízos causados por essa seca. Ao longo do Império, essa migração forçada desses nordestinos fizeram verdadeiros campos de concentração. A literatura em Teresina também foi um local de campo de concentração de migrantes fugindo da seca. A obra da Raquel de Queiroz,
o 15, mostra esses campos de concentração. E aqui em Teresina também teve campos de concentração desses migrantes fugindo da seca. E como tu já disse aí, parte dessa mão de obra foi utilizada pela gestão pública para construir, né, por exemplo, a igreja de São Benedito, a da Avenida Frei Serafim, como tu bem colocou. Eu só queria falar também, Danilo, que essa característica do Nordeste que fez o diferenciar do Norte do Brasil, que é a característica da seca, ela foi também sequestrada para a discussão política, principalmente nos fins do século XIX e início do século XX, com o surgimento, a criação geográfica do espaço Nordeste. A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição do Brasil a colocar um orçamento definitivo para as mazelas da seca no Nordeste. Se eu não me engano, foi o professor Marco Antônio Villa, que escreve também uma obra sobre a seca, chamada Morte e Vida no Sertão. Ele vai falar, por exemplo, dessas políticas públicas desde o período imperial até o período republicano para o enfrentamento da seca. E como política pública definitiva foi a Constituição de 1934, que colocou pela primeira vez um orçamento definitivo na Constituição para os problemas do Nordeste, problemas da seca. Nunca menos do que 5% do orçamento para os problemas da seca aqui no Nordeste. Então, veja só, o espaço Nordeste, que foi uma construção, como eu já coloquei, aliás, né, tudo é construção histórica, né, essa característica de seca e nordestino, ela foi também sequestrada não só na literatura, mas também no discurso político, para poder também angariar recursos para essa região, né? E também da origem também a chamada indústria da seca. Da seca. Você falou em relação aos campos de concentração, é válido ressaltar que as primeiras favelas de Fortaleza, elas surgiram com esses campos de concentração. Inclusive, se não me engano, foi na seca de 15, essa que a Raquel de Queiroz descreve, tinha um campo de concentração nos arredores de Fortaleza, muito famoso, que era o campo do Alagadiço, né? Inclusive, lá em União, tem uma fazenda chamada Alagadiço, que pertenceu ao tenente-coronel Serginando Alencar Aripe, que era cearense, era um militar. A gente até acredita que ele tenha pegado emprestado esse nome e colocado nessa fazenda dele, né? Fazenda Alagadiço, em relação aos campos de concentração lá no entorno de Fortaleza, né? Esses campos de concentração, como você falou, eles funcionavam realmente como um verdadeiro cativeiro, né? Você ficava cercado, eles chamavam inclusive de curral humano. Os homens tinham que pelar a cabeça, só tinha um banheiro, só tinha uma cozinha, né? As pessoas viviam em situações decrépitas mesmo. E, como você falou, aqui também, isso foi importado para o Piauí. Lá em União, nesse mesmo núcleo de imigrantes, nós estamos falando já de 1915, esse núcleo de imigrantes ele foi substituído por um centro agrícola chamado Davi Caldas, homenageando Davi Caldas, criado pelo governo federal. Inclusive deu origem ao povoado Davi Caldas, que tem lá hoje, um povoado muito grande. Então foi comportado, né, foram levados para Davi Caldas, para o centro agrícola, 200 famílias cearenses. E lá, os seus descendentes ainda moram lá na região, né? Então, também nesse mesmo molde de um curral humano, porque as pessoas ficavam praticamente presas, né? Agora, Danilo, eu também queria chamar a atenção, né, para a questão
de como essa especificidade mais recorrente nessa região da seca, ela foi utilizada para a construção da própria identidade nordestina. Eu vou ler aqui na live uma descrição do nordestino. Abre aspas. Enrijecimento do organismo potente, tipo físico construído e forte, aspecto dominador de um titã acobreado, verdadeiro pai d'água, gritando muito e descompando como um capitão de navio, homem bravo, homem de gênio forte, cabra se fazendo na arma com facilidade, falando sempre de mulheres, quase nu, brincando com os outros, com os gestos dos touros, de pernas abertas, encourado, vermelho, com a garganta gargalhada, desenhando um busto forte e longas perneiras. Um homem forte, um homem enfrentado para a seca. Então, olha só, como essa característica da seca, ela foi também importante para a questão do desenvolvimento da identidade do ser nordestino. É verdade. É válido ressaltar também que após a seca de 77, alguns locais, municípios, eles passaram a criar mecanismos para tentar amenizar os efeitos da seca em relação principalmente à falta de alimentos. Em 1888, no finalzinho da monarquia, é válido lembrar que houve um novo ciclo de seca. Em 88, começou uma epidemia, se não me engano, de malária. Em 89, veio o anozão mesmo de seca braba, que só choveu 3 meses no ano. Choveu janeiro, fevereiro e março. Depois não choveu mais. Muita lavoura perdida. E aí lá vem o povo do Ceará de novo para cá. Só que, por exemplo, a Vila de União, através da Câmara Municipal, ela fez algumas alterações no seu código de postura, no sentido de suspender toda a exportação de alimentos que o município fazia, né? O município de União sempre foi um grande celeiro por exemplo, de farinha de mandioca, né? Que inclusive forneceu para a Tesina. A Câmara suspendeu, não podia sair nada, né? Para ficar lá mesmo na povoação. E fracionou uma quantidade de alimentos por família, para não faltar para todo mundo, né? Fez um racionamento com o que se tinha. E por conta disso, os efeitos não foram maiores, não foram tão devastadores como o de 77. Né? E Danilo, também eu queria ressaltar, retornando à questão da seca, que a região Nordeste, que hoje nós entendemos como Nordeste, que foi a primeira região do Brasil a ser povoada, que é a região onde surge a matriz da sociedade brasileira, porque foi no Nordeste que se desenvolveu a primeira economia responsável pela criação de uma sociedade brasileira em volta dos engenhos, em volta da Casa Grande. E a desigualdade social devido à escravidão, a alta concentração de renda e de terra nas mãos de apenas alguns fazendeiros, juntamente com a seca, que potencializou as desigualdades sociais no Nordeste, acarretaram também para o surgimento do fenômeno chamado de cangaço. Justamente.
era mais uma adversidade que o sertanejo, o nordestino tinha que enfrentar, né? E o cangaço, ele representou todo esse sentimento de resistência contra a opressão política, né? Também contra esses castigos climáticos, né? Essas condições climáticas. E eles se davam muito bem, né? Conviviam muito na seca. No sertão, no alto sertão da Bahia, tem um local chamado Ras da Catarina, que dizem que é o trecho de caatinga mais severo, né? mais seco, você caminha léguas e léguas e não acha uma gota d'água. Eles se davam muito bem lá, né? Então eles eram acostumados, né? O cangaço, eles eram acostumados muito com esse ambiente adverso, né? Castigado pelos efeitos climáticos. Exatamente. Então eu acho assim, Danilo, que essa questão da seca, eu costumo dizer o seguinte, que um fenômeno como a seca, que é um fenômeno triste, mas nós seres humanos somos capazes de fazer da desgraça beleza, né? Em que sentido eu digo isso? No sentido de que, se não fosse pela seca, talvez nós perderíamos parte da nossa literatura, da nossa música. Então ela é um fenômeno, faz parte da história, da nossa história, que foi importante para a nossa identidade e ainda é importante. Então é um fenômeno muito interessante. Tem vasta literatura sobre a seca no Nordeste, tanto literatura fictícia, como literatura histórica também. Sobretudo o professor Marco Antônio Villa escreve uma obra que eu considero uma obra basilar para entender um pouco da seca, que é Vida e Morte no Sertão. Professor Marco Antônio Villa, não é isso? Marco Antônio Villa. Isso. É interessante também uma fala do Padre Cícero, quando ele enfrentava aí as argúrias da seca de 77, e ele sempre frisava: se cada nordestino plantasse uma algaroba na porta da sua casa e cavasse um poço, um cacimbão no oitão da casa, o sertanejo não viveria mais, não enfrentaria mais os mesmos efeitos da seca, porque segundo ele, o sertão viraria um mar verde, né? Quem sabe se provavelmente, certamente, o Padre Cícero tinha razão, né? E hoje a gente vê. Não entendi. O Padre Cícero aí, eu acho que ele estava baseado só na fé. Porque hoje a ciência sabe que a região Nordeste, a região semiárida, ela tem uma parte geológica que é o chamado escudo cristalino, Danilo. Você pode cavar e não tem água. Lembrando também que nós tivemos um último ciclo de grande seca, que foi o de 32. Né? Então, esses campos de concentração no Ceará, eles continuaram, mas aqui no Piauí a gente já não o encontra mais. Por exemplo, lá no Centro Agrícola de Davi Caldas, eu fui por um núcleo colonial Davi Caldas. Agora eles tratam esses retirantes não como flagelados, mas como colonos. Então eles preparam, né, toda uma estrutura, eles distribuem lotes de terra, campos de plantação, né, eles criam represas para receber essas famílias. Por exemplo, em 32, chegou lá em Davi Caldas 3.000 famílias vindas do Ceará, de Pernambuco, ou seja, em torno de 15.000 pessoas, juntando com as que já estavam lá, as que tinham permanecido, né? Então, é um local que até recentemente almejava a emancipação, né, o povoado de Davi Caldas, porque nesses períodos de seca, né, que sempre os governos se voltavam para aquela região, eles equiparam o povoado com energia elétrica,
com escolas, enfermarias, agência postal, até linha de tiro, eles tinham lá. É interessante que em 1933 o presidente Getúlio Vargas fez uma visita aqui em Teresina com alguns ministros, e o ministro Juarez Távora foi fazer uma visita lá no núcleo colonial para ver como é que estava. Inclusive a gente brinca que por muito pouco o Getúlio Vargas só não foi porque não tinha estrada, a estrada estava esburacada. Mas é um local que é uma marca dessa passagem de seca aqui nessa região, né? É um povoado que nasceu através desses núcleos, desses ciclos migratórios. Danilo, eu vou ler aqui para todos que estão assistindo a live, para você também, logicamente, uma passagem aqui do jornal O Estado de São Paulo, de 1919, que diz o seguinte, abre aspas, algo sabemos por leitura sobre a terra do sofrimento, que tem prado só de urze, tem montanhas e penhascos, habitações só de colmos, céu que nunca se encobre, chão que nunca recebe orvalho, rios que não têm água. O Nordeste brasileiro só foi divulgado com tal designação após a última calamidade que assolou em 1919, determinando a fase decisiva das grandes obras contra as secas, quando levas de aquálitos retirantes vieram por si saudades infinitas, na operosidade generosa, seio suíno, que sabe se ainda em dúvida, entre a miséria de lá e a abundância daqui. Então, essa passagem aí do livro, do jornal O Estado de São Paulo, de 1919, já está mostrando como a seca ela foi importante para a distinção do Nordeste como um espaço social de identidade diferente. Agora, é claro, né, quando nós tratamos de identidade, nós não podemos também não perceber a sua diversidade, porque existe a identidade nordestina, mas também existe a identidade piauiense, unioense, barrense, por que não? Verdade. Cada um de nós carregamos um aspecto desse nordestinês, né? Como algumas pessoas falam. E o Piauí, apesar dele estar ser um pouco diferente de outros estados, né, como Ceará, Paraíba, né, a gente está realmente numa área de transição entre a Caatinga e a Amazônia, mas muito da nossa identidade cultural, né, ela permanece fiel ao restante do Nordeste, né, com essa figura do vaqueiro, né, do sofrimento, né, da seca, da miséria. Isso realmente incorpora em todo o Nordeste, né? É verdade. Basicamente, eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem nenhuma pergunta aí dos nossos telespectadores. Pois é, a gente vai ficando por aqui, mas a gente pode estar combinando outras lives, né, com outros temas, para estar fazendo aqui também, né? Para passar essa quarentena. Foi muito bom. Obrigado, meu amigo, viu? Obrigado a todos aí que acompanham. Tchau, tchau.